Edição das 10 de volta com uma das principais notícias de hoje, que vem da economia. O produto interno bruto do Brasil caiu 1,5% no primeiro trimestre deste ano, quando a gente compara com os 3 últimos meses de 2019, um resultado que já reflete os primeiros impactos da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. E é ela quem traz os dados para a gente, Cecília, Bárbara Carvalho. Exatamente, a Bárbara acompanhou essa divulgação. Bárbara, bom dia. Essa já era uma queda esperada, né? Só que interrompe uma trajetória que era de lenta recuperação da nossa economia nos últimos anos, né? Exatamente, Cecília, Aline, bom dia para vocês, bom dia a todos. A gente sempre fala sobre essa questão dos números, mas a gente vai tentar destrinchar para vocês um pouco as explicações dessa queda de 1,5% do PIB na comparação com o quarto trimestre do ano passado, o trimestre imediatamente anterior, queda de 1,5%. Então vamos começar mostrando para vocês que além dessa queda de 1,5%, na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, ou seja, o igual período, houve queda de 0,3% e em relação aos 4 últimos trimestres acumulados, ou seja, os últimos 12 meses, alta de 0,9%, porque a gente está levando em conta o resultado positivo do ano de 2019, né? O PIB cresceu 1,1%, era uma lenta recuperação econômica que vinha desde 2017, mas ainda assim fez esse índice dos últimos meses acumulados ficarem em 0,9%. Agora, quando a gente parte para os setores, meninas, a gente tem quedas muito expressivas que foram decisivas para essa queda de 1,5% na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Por quê? Temos aí na tela 3 setores com alta e 3 setores com queda. Vamos destrinchar. Agropecuária, alta de 0,6%, indústria, queda de 1,4%, serviços, queda de 1,6%, a maior queda para o primeiro trimestre desde 1997, investimentos alta de 3,1%, consumo das famílias queda de 2% e é a maior queda desde o terceiro trimestre de 2001, quando o tombo foi de 3,1% e o consumo do governo cresceu 0,2%. Agora, quando a gente fala de consumo das famílias, esse índice, Cecília e Aline, era justamente o que estava puxando o crescimento da economia brasileira nos últimos anos. O consumo das famílias era justamente o motor. Então, nesse momento em que ele tem essa queda grande, mesmo, né, o impacto da pandemia do novo coronavírus ter sido maior só na segunda quinzena de março, ele já aponta uma tendência para o resto do ano, porque o consumo das famílias deve continuar caindo diante de tantas incertezas. A gente vem noticiando aqui o desemprego elevado, também não só entre os profissionais com carteira assinada, mas entre os informais também. Apesar de uma queda recorde da taxa Selic, a menor desde 1999, o crédito bancário, os juros ainda continuam muito altos, então tem muita família endividada porque viu o acesso ao crédito mais fácil, mas os juros continuam altos. Então tem famílias endividadas, muitos desempregados, trabalhadores informais sem renda alguma e uma economia que estava tendo uma lenta recuperação, mas agora, diante do impacto da pandemia do novo coronavírus e das medidas de isolamento social que foram necessárias e que estão se estendendo, né? A gente já está aí chegando ao fim do segundo trimestre, isso tudo deve apontar uma tendência de queda para todo esse ano de 2020. Só para vocês terem uma ideia, uma consultoria estimou que o consumo das famílias deve ser retraído em 225 bilhões de reais, ou seja, as famílias brasileiras devem gastar 225 bilhões de reais a menos nesse ano de 2020. Então é um cenário realmente que os economistas avaliam como muito difícil. O acesso, né, a auxílio emergencial realmente foi um paliativo para toda essa questão, uma questão de sobrevivência. Também reclamam da demora da chegada ao auxílio para os micro, pequenos e médios empresários. Então a gente vai ter que acompanhar tudo isso ao longo do ano para ver como vai ficar a situação do PIB aqui no Brasil. Cecília e Aline. Obrigada, Bárbara, pelas informações.